Olá, estamos aqui mais uma vez no Instituto Sim e hoje o nosso assunto aqui é sobre superação. E hoje estamos aqui no podcast, né? Podcast Sim ou Pode Sim, vamos falar assim. Diga um sim à sua vida, diga um sim para você, como um dia eu disse sim para mim. Então a vida é assim. Nós temos nossos desafios, temos nossos embates da vida, temos nossas lutas, né? Mas o que vai fazer você passar por cima disso tudo é você dizer o sim para a vitória, dizer o sim para a superação, dizer o sim para o sucesso, dizer o sim para a sua vida. Quando você diz sim, certamente você se tornará uma pessoa de sucesso. Estamos aqui então no nosso Pode Sim, e trouxe aqui um convidado, um cara extraordinário. Ele vai contar aqui a sua história, uma história de superação. Eu conheço esse cara já há algum tempo, então tenho visto ali a sua caminhada, a sua trajetória, uma trajetória de crescimento. Eu tenho assistido, tenho observado e por isso me chamou a atenção de trazer esse cara aqui no nosso Pode Sim, para que possamos entrevistá-lo e bater um bate-papo com ele. Ele vai contar aqui como ele começou, como é que foi a sua história de superação, né? Um cara que foi filho de pedreiro, filho de empregada doméstica e foi para cima. Ele é fundador e CEO da Escola de Construção Moderna. Estamos aqui com o Leandro Costa. Um abraço, companheiro. Olha, prazer estar aqui com você aqui. Para mim foi um grande exemplo você na minha vida. Eu tenho aí te assistido, tenho te observado a tua empresa, o crescimento dela. E por isso te convidei aqui para esse Pode Sim, para que você possa aí falar tudo que você enfrentou, né? O nosso Pode Sim é superação, inteligência e mentalidade. E estamos aqui que realmente você tem toda essa característica, né, de crescimento, né, de superação. Acredito que os empresários aqui no Brasil, ele tem que ter realmente uma caminhada de superação, ele tem que ser realmente inteligente, ele tem que buscar essa inteligência, ele tem que ter realmente essa mentalidade de crescimento, de querer realmente vencer. E isso você tem todas essas características em você. E eu te trouxe aqui para você falar um pouco, né? Como começou a tua história, como é que foi isso tudo, como é que você resolveu empreender, o que foi um divisor de água que fez você realmente chegar até onde você chegou. Bom dia, né? Bom dia aí a todos que estão aí nos assistindo. Eu sou Leandro Costa, né? Sou da Escola da Construção Moderna, sou o diretor aí da Escola da Construção Moderna, uma escola focada em capacitação profissional. Hoje eu já posso dizer sem medo de errar, a maior escola de construção da região. Você não vai encontrar na nossa região uma escola com a grandiosidade da nossa escola. Sou também proprietário da HP Drywall, que é uma também das maiores empresas de construção a seco da região. Para mim é um enorme prazer estar aqui com você, pessoa também que eu admiro muito, tanto que eu já tenho cronometrado algumas palestras que eu vou chamar você para estar lá com a gente, lá ministrando aí para os nossos alunos. Na nossa escola a gente tem, além dos alunos que estão iniciando a carreira profissional, tem muitos empresários que chegam para trabalhar com a gente, do ramo da construção civil, que chegam para estudar com a gente, para conhecer essas modalidades, né, do curso. E é um prazer estar aqui compartilhando a minha história. Bem, vou falar para vocês aqui como a minha carreira começou. Eu com 13 anos de idade, na verdade desde os 9, né? A gente já começamos ali com questão de trabalho. Tinha uma banca de doces lá com minha mãe montou pra gente ali perto da escola onde nós morávamos, ali no CIEP. Depois dessa caminhada eu comecei trabalhando vendendo pão, vendi cloro, servi o Exército Brasileiro durante um ano, né? E dali eu comecei a minha vida ali trabalhando como ajudante pedreiro. Meu pai era ajudante pedreiro, meu pai, né? E sempre trabalhei com isso, com construção, mas nunca tive aquela vontade, assim, de ser um profissional do segmento. Nunca tive essa paixão pelo segmento. E eu fui trabalhar com um camarada que hoje eu tenho o orgulho de trabalhar comigo, engenheiro, pedreiro também, o nome dele é Homero Ângelo, e o Homero que me despertou essa vontade de gostar de construção. E trabalhei com ele durante muito tempo, sei que fui um excelente ajudante para ele e aprendi a gostar de construção. Fui trabalhar numa empresa de ônibus, onde fiquei durante 5 anos como motorista de ônibus, e nessa saída, né, quando eu saí de lá,
eu fiquei um tempo ali desempregado e nesse período a gente começou a trabalhar com construção. E aí a gente começou fazendo serviço de rebaixamento de PVC, que é um dos serviços que até hoje a gente vende muito, porque nós iniciamos com ele. Fizemos algumas especializações, curso de drywall, curso de steel frame, piso laminado e tudo aí na área da construção a seco. Foi onde nós tivemos a nossa primeira loja. E aí não tem como deixar de atribuir um pouquinho daquilo que a gente acredita, da nossa crença, né? Deus sempre intervindo na minha história e colocando pessoas excepcionais. A primeira delas foi o Michel, que foi meu primeiro ajudante na HP Drywall. E um cara bom, um cara excepcional, com princípios, com valores, e que eu virei para ele e falei assim, cara, eu não quero você como ajudante não, eu quero que você seja meu sócio, vamos compartilhar tudo aí que a gente tem. Legal, legal. Foi a primeira pessoa assim, e depois o Ricardo, né, que deu a oportunidade de a gente ter uma loja junto com ele. Nós na época não tínhamos nem dinheiro para pagar aluguel, não tínhamos a mínima condição. O Ricardo bancou tudo lá no começo, a gente ficou lá, contratamos pro Ricardo, ajudamos, botamos a primeira recepcionista da nossa empresa foi a Andressa, também outra pessoa excepcional que Deus botou no meu caminho. E nessa caminhada, várias outras pessoas que vieram entrando aí na nossa jornada profissional, Diego, Andressa, Tainá, todos eles aí estão com a gente até hoje, graças a Deus, caminhando. Leandro, é muito bom, muito bom. É muito bom falar sobre, você falou agora sobre uma pessoa que você trouxe para o teu time, né, para sua vida, e você acabou, esse cara que seria teu funcionário virou teu sócio, né? Você enxergou nele até uma forma de reconhecimento, né? Eu também tive uma história também, hoje tenho uma sócia minha que ela começou comigo também como funcionária, e engraçado que eu até falei assim, olha, vem cá, ela é jovem, né? Uma jovem mesmo, e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar mais, ou você precisa empreender, você tem que, não que você possa, uma escolha, mas naquele momento que a gente estava vivendo, a empresa quando começou, bem no seu início mesmo, eu precisava de uma pessoa comigo, ao meu lado, para a gente realmente avançar. E aí eu falei com ela assim, você tem uma escolha, ou você vai seguir a sua vida, vai fazer uma faculdade, vai ver o que você realmente precisa, você quer para sua vida, ou a gente vai ganhar esse mercado. Eu lembro que a gente tinha, na época, um pet shop, a gente tinha 4 saquinhos assim de ração no chão, era 4 saquinhos de ração no chão, um paletezinho, uma loja, um tijolo embaixo do balcão, ou seja, não tinha nada assim que fizesse uma pessoa falar assim, não, eu vou ficar aqui com você. Mas ela teve uma visão realmente de crescimento. E aí eu falei assim, vou te dar 30 dias para você resolver o que você vai fazer. Ou você vai embora e eu vou trazer uma outra pessoa e você vai estudar, vai ver sua vida, ou senão você vai ficar comigo, a gente vai ganhar o mercado. E aí passou 30 dias, eu chamei aquela pessoa, falei, e aí, o que você decidiu? Ela falou assim, não, eu vou ficar, eu quero ficar aqui trabalhando, eu vou... E aí, por essa decisão dela, eu falei assim, então a partir de hoje você não vai ser mais a minha funcionária, você vai ser a minha sócia. E aí nós fomos e crescemos, aí fomos ir para cima, as empresas cresceram e estamos aí. E hoje qualquer negócio meu, hoje ela é minha sócia, qualquer tipo de negócio meu, ela é convidada para ser minha sócia. Então, isso realmente que o teu sócio teve, foi uma visão de futuro. São poucos, né? Agora cabe a nós realmente ver essas pessoas, essa visão, essa crença de querer crescer. E isso realmente faz, a tua história é parecida com a minha. Então foi assim, né? O nome dela é Juliane, hoje é minha sócia, uma baita parceira, né? Tá junto comigo em tudo. Mas foi assim também. Eu falei, então a partir de hoje você não é mais a minha funcionária, você agora é minha sócia. Eu digo, Evandro, que esse poder de percepção não é para muitos. Não é para muitos. Por quê? Porque às vezes você está com uma pessoa ali excepcional do seu lado, a pessoa está entregando tudo, né? E muitas vezes nem todo mundo consegue enxergar isso. Por exemplo, o Michel hoje ele tem uma empresa na Bélgica. O Michel mora na Bélgica hoje. Boa. O Michel ele
Ele tá lá, liga para mim, a gente se fala constantemente. E a gente, com essa nossa caminhada, eu tenho orgulho de dizer que nós exportamos profissionais, porque tem profissional trabalhando em Portugal, tem 2 profissionais nossos trabalhando na Bélgica, tem gente se formando formando com a gente na escola para ir trabalhar lá no mercado lá fora. Aí como eu estava falando, foi esse o nosso início da nossa caminhada. E aí a gente começou a evoluir. Na época era eu liderando uma equipe, Michel liderando uma segunda equipe e o Diego liderando uma terceira equipe. Cada um com um veículo, atendendo a nossa clientela, graças a Deus, aumentando as coisas. O mercado em si é um mercado carente de mão de obra. E a gente começou a perceber que a gente precisava expandir, só que a gente não tinha mão de obra qualificada. E foi aí que surgiu a ideia da gente criar uma escola para formar esses profissionais. No início, pensávamos somente em fazer uma escola para formar alunos para o drywall, para trabalhar com a gente na área ali da construção a seco. Sendo que os nossos clientes, nós chegávamos para entregar o drywall e nós não entregávamos a obra pintada. Nós entregávamos o drywall e nós indicávamos um eletricista. Fazíamos o drywall e às vezes deixava o vidro temperado, uma Lidex do cliente para outro profissional fazer. E a gente sentiu a necessidade do mercado, né? A gente começou a entregar um serviço mais completo. Né? Hoje eu estou no 5º período da faculdade de arquitetura. O meu intuito de estudar é conhecer mais para oferecer mais qualidade para o meu cliente. Sendo que essa pegada da Escola da Construção Moderna, nós temos 4 anos no mercado, estamos caminhando para o 5º ano agora. Há 2 anos atrás nós trabalhávamos lá no passado, alugando um espaço num colégio lá em Parada Angélica, e de 2 anos para cá nós temos o privilégio de ter um espaço nosso, com mais de 550 metros quadrados de área construída, mais de 5 salas. Nossas salas, todas elas são climatizadas. Nós temos área de treinamento que ninguém tem, né, para oferecer para esses alunos a capacitação profissional e tá formando melhores profissionais para esse mercado de trabalho. Legal. Então, Leandro, muito bom. Então, entendeu, pessoal? Olha como é que realmente o sucesso deixa rastro, né? Nós falamos aqui de superação, vamos falar um pouco mais de superação ainda, o que o Leandro teve que superar, né? O que ele teve que abrir mão para que ele pudesse avançar, crescer, encontrar o sucesso. Mas o sucesso ele deixa rastro. Você vê, o Leandro disse aqui o seguinte, ó, eu passei por isso, pelo aquilo, e também agora estou no 5º ano da faculdade de engenharia. Essa inteligência, arquitetura, é inteligência que também é preciso buscar melhorar a capacidade, avançar, né? Eu sempre falo, né? Falei ontem na minha live, né? Quem gosta de estacionamento é carro. Nós somos seres humanos, gostamos de processos, né? E de progresso. E isso sim querer melhorar essa inteligência cognitiva, melhorar, né? Ser um melhor profissional. Então isso é importante para que as pessoas possam gerar sucesso. As pessoas muitas vezes estacionam na vida e, digamos, o Leandro trabalha com essa parte de construção civil. E tem muitos profissionais hoje que não procuram progredir, não procuram avançar, se especializar mais nessas áreas. E aí muitas vezes ficam para trás e tem fracasso na sua vida. Então o sucesso ele deixa rastro. E nos caminhos do sucesso é buscar cada dia mais se evoluir, buscar cada dia mais se capacitar para que você possa realmente crescer e encontrar ali, tomar posse dos seus objetivos, né? E realmente ser uma pessoa realizada, uma pessoa próspera, uma pessoa aí de avanço, uma pessoa realmente de sucesso. Leandro, me conta um pouco como é que foi, qual foi os desafios que você enfrentou? Acredito eu, né, que você enfrentou alguns desafios que realmente o sucesso realmente ele exige isso de nós. Os desafios vão vir. E o que fez você passar por esses desafios? O que fez você... Eu tenho a minha história, né? O que fez eu passar, o que fez eu continuar, porque foi muitos desafios. E eu acredito que você também tem alguns desafios que você teve que passar, algumas coisas que você teve que abrir mão. Conta aí, como é que foi isso tudo? Porque ninguém chegou, né, onde você chegou de uma forma fácil.
Acredito que não foi fácil, acredito que não foi assim de uma noite pro dia, acredito que não foi assim algo confortável para você. O que fez realmente, qual foi os desafios que você enfrentou nessa tua trajetória? Dentre os desafios, dos vários, né, desafios que a gente enfrentou, eu durante 5 anos eu fui pastor evangélico na Igreja Batista no Maitá, no Parque Maitá. Sempre tive esse lado aí, né, sou formado em teologia, sempre tive esse lado onde sempre gostei de trabalhar com pessoas. E o ser humano em si sempre foi abro aspas, um motivo, né, do meu estudo. Querer entender as pessoas, querer entender a percepção das pessoas. E quando eu parei de pastorear, um professor hoje que dá aula pra gente, hoje que foi meu professor lá no seminário de teologia, que dá aula pra gente, trabalha conosco até hoje, que é o Antônio Carlos Queiroz, ele falou algo para mim interessante. Ele disse que Jesus, citou um trecho bíblico onde Jesus diz assim: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. E a gente naquela percepção de que ovelhas só estão na igreja, ele me mostrou um caminho que, Leandro, você vai pastorear num lugar diferente. Você não vai estar abrindo mão de pastorear, entregando ali o seu cargo, porque você quer se dedicar ao que você faz, só que você está pastoreando, porque pastorear é cuidar. É formar pessoas, é orientar, é direcionar pessoas por um caminho mais excelente. Então, na percepção dele, né, nessa visão, ele falou: Leandro, você continua pastoreando de uma forma diferente. As ovelhas que não são daquele aprisco que o próprio Jesus citou. Então, abrir mão para mim foi algo que mexeu comigo. Eu estou abrindo mão de pastorear. Mas quando eu comecei a olhar por esse lado, eu comecei a ver que eu estou ali orientando. No meu dia a dia, eu estou formando pessoas. É claro que nem todos aqueles que você orienta, que a gente treina na escola, que a gente ensina, seguem aquilo que você orienta, mas quando você vê profissionais que você treinou, que aprendeu a profissão contigo hoje, tocando o seu próprio negócio, tendo a sua equipe, tentando fazer assim como você fez e tendo você como referência, isso pra gente é motivador, ter essas pessoas. Um desafio para mim foi esse. Outro desafio que eu enfrentei, dentre eles, desafiador para nós como pai de família é ter essa responsabilidade de você construir um futuro melhor para sua família, dar condições melhores no dia a dia aí. Isso motiva a gente, se torna combustível para a gente. E aí quando você tem pessoas que abraçam a causa, eu acredito que você deve ver a mesma realidade, né? A Juliana hoje para você faz parte desse seu senso de compromisso. Eu preciso fazer tudo dar certo, porque eu tenho mais alguém comigo que acreditou em mim. Então, boa. Né? Bom. Então, não é mais só pela minha família. Sim. São por pessoas que acreditaram no nosso ideal, que acreditaram naquilo que a gente criou, que a gente idealizou. Hoje eu tenho pessoas assim, que fazem parte desse... Isso se torna combustível pra gente. Vencer o mercado, voltar a estudar depois de velho. Você falou ali a respeito de estudar, né? O Homero, que é esse pedreiro que me orientou, terminou a faculdade de engenharia agora. Tem quantos anos? Eu amanhã estou fazendo 40 anos de idade e o Homero, se eu não me engano, tem 50, 55. E o Homero foi também uma pessoa que eu me espelhei e falei assim, cara, o Homero foi lá estudar, então eu vou lá me aperfeiçoar um pouco mais, vou entender um pouco mais da minha profissão para trazer ali mais credibilidade, ter mais conhecimento para compartilhar. E a gente sabe que não tem como, né, abrir mão de conhecimento, de querer saber mais. Eu vejo você também como referência, paga às vezes valores que assim, caraca, tu pagou isso para fazer um curso de 5 dias, eu sei que você faz. Vai para São Paulo para estudar com os melhores profissionais. Então, eu tenho essas boas referências, você é uma delas também. E isso que tem feito a gente continuar caminhando aí e deixando esse rastro aí, né, nessa caminhada. Leandro, realmente, olha como é que, pessoal, como é que vai se alinhando, se vocês começaram a observar nessa nosso bate-papo aqui, como é que realmente o sucesso, né, o sim, ele é muito importante, né? O Leandro falou aqui de pessoas, de ajudar pessoas. Então a missão dele, né, tu vê que toda a empresa dele foi na verdade fundada
para um desenvolvimento para as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu sempre falo que o sucesso, ninguém chega ao sucesso sozinho. Quando você coloca a sua missão, o seu propósito, as coisas acontecem. Aí Deus entra na briga. Por quê? Porque realmente o teu crescimento não é só para você, mas sim conjunto com as pessoas. Então, ninguém enriquece sozinho, ninguém cresce sozinho. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Então, realmente, quando eu falo mudar, não é realmente... não estou falando só de mentalidade, mas estou falando de vida financeira, de realmente você buscar o melhor para sua família. Então, quando nós temos essa missão de ajudar pessoas, então eu acredito que a missão, né, a missão da escola, por isso que a escola, né, de construção construção moderna, é justamente isso, né? Realmente melhorar esses profissionais, fazer com que esses profissionais... Ele também olhou a dor do mercado, né? Qual é a dor do mercado? Olha, a pessoa é difícil encontrar profissionais qualificados, não vamos falar aqui sobre isso, né? Quando vamos entrar aqui na mentalidade, mas realmente ver essa dor de mercado, e junto da dor de mercado que ele olhou, ele também observou pessoas, então a empresa é baseada nisso, né? Na verdade, a nossa vida é baseada muito nisso, nesses valores e nessa missão. E aí, você já descobriu qual é a sua missão? Você já descobriu qual é o seu propósito de vida? Isso é importantíssimo para quem quer chegar ao sucesso. As pessoas, elas se embaralham, não sabem o que quer e ficam perdendo tempo, e não sabem, chega a 40, 50 anos e realmente não conseguiu ter sucesso porque realmente se embaralhou nessa missão, nesse propósito, né? Sim, o dinheiro está envolvido, sim, a gente quer melhorar, sim, quer ganhar dinheiro, sim, essa é a verdade. Não adianta falar assim, olha, porque eu não estou com a minha mente em dinheiro. Sim, pessoal, a gente tem que parar um pouco o romantismo. Realmente, a gente abre empresa para ganhar dinheiro, a gente abre empresa para enriquecer, só que ele só não é o principal. Ele realmente é uma consequência, e realmente olhar para as pessoas e olhar a dor do mercado e colocar uma missão dentro da empresa é justamente isso. Eu acredito que a missão, né, da escola de construção moderna é mais desenvolver pessoas, não é isso? Construir profissionais. A gente tem uma pegada interessante lá, coisa que eu, desde o início lá, quando a gente formou, quando sentou eu, Michel e na época o Evandro, até cuidando com a gente do setor jurídico, falando sobre isso. Sentei com alguns profissionais de pedagogia, por exemplo, o André Daniel, ele dá aula com a gente, foi meu professor também lá no seminário. André Daniel também, alguém que nos ajuda muito. Sentei com o Queiroz para falar com ele sobre os meus ideais antes da gente botar em prática. E uma das coisas que a gente optou por não abrir mão é formar o profissional, ensinando a ele as técnicas corretas, de acordo com a NBR, né, a norma que regulamenta cada tipo de instalação. Falar sobre isso, compartilhar nossas experiências do dia a dia, como instalador, como profissional do segmento, mas nós escolhemos não abrir mão de algo que nós achamos que é primordial, que princípios que o profissional deve levar para a sua vida. Então a gente não abre mão. Muitas vezes os alunos chegam lá, acham que já vão chegar na escola, vou chegar lá estudando, metendo a mão, tal, isso, aquilo, outro. Não, a gente vai falar um pouquinho, porque a gente acha interessante. Às vezes o profissional já tem aqueles conceitos consigo, porém, quando a gente vem falar, quando a gente traz essa matéria ali esmiuçada, né, essa matéria ali toda formatada e explicando para eles exatamente aquilo que ele já vive, aquilo faz só com que sirva como reforço para o profissional. Porque o profissional às vezes está ouvindo o tempo todo o colega dizendo assim, você tem que parar com isso, irmão. O foco é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro? Também, mas o dinheiro é consequência de bom trabalho. Então, quando você foca em executar um bom trabalho, automaticamente isso vai te trazer um resultado financeiro. O trabalho devolve, né? O trabalho vai te devolver automaticamente. Então, o cara que vai trabalhando dinheiro por dinheiro, o mestre Queiroz fala isso para nossos alunos lá, ele vive uma vida
como se fosse uma prostituta. Está trabalhando ali somente pelo dinheiro. E isso não faz com que você ofereça um serviço ruim. Faz com que, porque se você não tem a remuneração que você espera, você não atende o cliente da maneira que ele quer. E na maioria das vezes, todo serviço que a gente executa, ele vai te trazer frutos. Isso. E esses frutos, esses resultados, às vezes não vai ser o melhor monetariamente. Exemplo, você foi lá, fez a execução de um rebaixamento para o cliente e por algum motivo ficou uma falha, o cliente pediu para você fazer uma alteração e você vai ter que voltar no trabalho. Aí tu pensa, caraca, ganhei tão pouco ali. E aí o cara, se não tem princípios, ele vai lá e abandona o cliente. Diz que não pode voltar, inventa um monte de desculpas. E eu tenho uma frase que eu sempre cito, né, para os nossos colaboradores, e que quem justifica os seus erros faz do fracasso uma rotina. Boa. Eu não tenho problema nenhum em dizer para o cliente, ó, foi falha nossa, a gente vai aí reparar. Porque o cliente em si, ele não está preocupado, ele não tem problema em lidar com os erros. O maior problema do cliente é ter o profissional que não quer assumir os seus erros. Aí o cara sempre vai arrumar uma justificativa. E todo bom carioca, né, é aquele que tem já a fama. Qual foi que você falou mesmo? Quem justifica os seus erros faz do fracasso a sua rotina. Vai virar rotina, porque o cara sempre tem uma desculpa para dar. Ele sempre vai ter uma desculpa. Por que ali tem uma barriga? Ah, é assim mesmo, é por causa disso e de sua parede. Não, ali, e provavelmente nós esquecemos de botar um parafuso naquela área lá, a gente vai voltar aí para... E aí você volta, você gasta combustível, mas eu cobrei barato. Independente de você ter cobrado barato. Você fechou com o cliente por um bom serviço, então você vai voltar lá quantas vezes for necessário. Se o cara vai pensando no dinheiro, esse cara não volta, ele dá desculpa, ele vai inventar uma coisa, uma justificativa, e aí dependendo do cliente, o cliente vai bater o pé com ele. Não, quero você aqui de volta. O que acontece, Leandro? É justamente isso. Esse dia eu estava conversando com uma empresária em São Paulo, né? E eu falei algo para ela que virou a chave dela. Às vezes o que acontece com o empresário, ou as pessoas até vão contratar um serviço terceirizado, mas justamente vamos falar aqui sobre a gente que somos empresários, e aí quando a gente vai contratar, e nós temos que ter pessoas na nossa empresa, nós temos que ter investidores, não agiotas. E muitas vezes você pensa que tem investidores na tua empresa, você tem agiota. O que é o agiota? O agiota, ele entrega pouco e quer receber muito mais do que aquilo, injustamente, né? Já o investidor não, ele chega na tua empresa, ele quer investir. Ele quer investir para um crescimento. Investimento não é que você vai investir hoje um dinheiro, alguma coisa que amanhã já vem aquele retorno grande. Isso é devagar. E essa visão de investir na sua empresa, quando o cara chega lá e começa a investir, ele começa a cada dia mais e entrega mais um pouco, automaticamente isso vai retornando para ele de forma proporcional. Já o agiota, ele quer agora investir agora, não, investir não, ele quer lá colocar o pouco e amanhã ele quer o muito. De uma forma rápida e de muita entrega. E justamente isso, a gente precisa olhar quem são da nossa empresa o investidor e quem são o agiota. Isso é importantíssimo. Nós precisamos de pessoas investidoras. Como você é um investidor, o que aconteceu na tua empresa? Você entrou pequenininho, foi lá, começou a trabalhar e foi indo, as coisas foram acontecendo, foram crescendo e as coisas foram conforme foi a sua entrega. Não adianta a pessoa abrir hoje uma empresa, achar que amanhã ela já vai ter um resultado extraordinário. Assim também, não adianta o colaborador chegar hoje e ele colocar pouca energia e achar que amanhã vai vir algo grandioso. Eu ganho pouco. Eu era para estar ganhando mais. Peraí, cara. O que tu colocou aqui? Qual foi a energia que tu colocou aqui? Como tu quer ganhar isso tudo? Então esse é o agiota. Esse investidor... Entendeu? Então nós precisamos de pessoas, empresários. Contrate investidores. Olha se na tua empresa tem um investidor, tem um agiota. O agiota não é interessante para você. Esse cara, ele quer entregar pouco e quer receber muito. O investidor, ele vai entregando cada vez mais e vai recebendo cada vez mais. Então isso é algo progressivo, é devagar, as coisas vão acontecendo. Então
Você, empresário, você precisa de investidores. E o AJ, você bota do lado, livra de você, manda embora e no próximo contratação, olha que você fala assim, olha, eu preciso aqui de investidores, pessoas que vão entregar a cada vez mais a sua energia, o seu tempo e vão recebendo conforme a sua entrega. Isso é muito bom. Fica aí a dica. Eu tenho lá, Evandro, inclusive na escola, um exemplo desse, um exemplo de investidor. Assim que a gente percebeu, a gente tem muita procura de curso de elétrica, os alunos ligando, querendo saber de curso de elétrica. E aí, aquilo, né? De novo, o Papai do Céu intervindo aí na nossa relação, um camarada para dar aula pra gente, professor do Senai, o cara com várias formações, estudando engenharia, o cara bom demais, professor há vários anos. E aí ele veio para dar aula. A gente, quando começou a dar aula, a gente dava aula no espaço alugado e os alunos montavam o circuito numa tabuinha assim, ó, de 40 por 60. Era lá aonde... E o Kleber tá lá com a gente o tempo todo, investindo, acreditando, trabalhando, se empenhando, trazendo ferramentas dele, porque na época nós não tínhamos as nossas, trazendo o material dele para apresentar na aula e investindo na ideia. E assim que a gente veio para cá, eu escolhi o maior espaço. A maior sala que eu tiver, eu vou montar um laboratório excelente para esse cara, porque ele foi um dos primeiros que não me conhecia, porque uma coisa é a pessoa que te conhece, que tem um vínculo contigo, e ir lá e querer estreitar esse vínculo. Já conhece teu potencial, sabe onde você pode chegar. Outra coisa é uma pessoa que não te conhece. Pessoa chegar e acreditar na ideia. Hoje a gente tem um laboratório enorme, climatizado. Hoje a gente, além do curso de elétrica, a gente tem curso de comandos elétricos na nossa escola. E a gente tem... os circuitos são uma parede inteira, 2 paredes inteiras com circuitos ali para os alunos estarem fazendo o treinamento. E o que aquele professor pede, a gente vai lá e entrega para ele, porque esse camarada, ele nunca veio atrás de dinheiro. Nunca chegou para mim dizendo assim, Leandro, eu preciso receber mais, Leandro, eu quero mais tanto. Ele tá vendo que a escola tá crescendo, mas tá vendo que a gente tá reinvestindo esse dinheiro. Então, nunca chegou e me pressionou, nunca me botou contra a parede. Tá ruim, tá... Nunca me botou contra a parede. Continuou acreditando, mostrando ali Esse é o investidor, né? Exatamente. Foi eu que cheguei para ele e falei assim, eu quero conversar contigo porque eu tenho uma proposta para você. E a gente foi lá, conversou com ele, mas ele mesmo nunca chegou para mim e me botou contra a parede, dizendo assim, eu quero mais, eu preciso de mais, a escola tá crescendo, tu tá com dinheiro. Não é essa a visão. Esse é um dos exemplos que eu tenho de investidor na Escola da Construção Moderna. Esse é muito bom. Isso é muito bom. Quando a gente olha um investidor da nossa empresa, a gente olha, vê aquele colaborador, que ele é um investidor, que ele tem investido o seu tempo, a sua energia, e ele vai realmente, isso vai vindo há um tempo, é a visão de futuro, né? É a visão de futuro. Isso é muito bom, porque você consegue até mesmo criar um futuro para aquela pessoa. Quando você olha e identifica que aquela pessoa é uma agiota, que ela está vendo que a empresa tem crescido, ele nem tem entregado o que tem que entregar ainda e quer muito mais do que aquilo, e você olha, realmente, eu estou lidando com uma agiota, né? E isso é importantíssimo o empresário olhar isso e ver que realmente ele precisa de pessoas que tenham visão de negócio, visão de crescimento. Eu sempre falo, ninguém cresce de um dia para a noite. Nenhum lugar, nem o empresário, nem o colaborador. Isso é algo de crescimento, isso é um processo. Então, se você quer ganhar mais, entrega mais. Se você realmente... por que eu não cresço? Peraí. A gente sempre fala, não é eu que vou valorizar, as pessoas vão se valorizar. Então, peraí, eu quero ganhar mais, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Eu sempre falo, o empresário, ele fica assim, ele fica ansioso, ele fica doido para ouvir isso. O colaborador fala assim, olha só, eu quero ganhar mais. Pô, isso é muito bom. Aí o que eu preciso fazer para que eu possa ganhar mais nessa empresa? Olha que coisa boa. Aí você fala assim, poxa, peraí, você quer ganhar mais? É legal. Porque se você é empresário, você quer ganhar mais, todo empresário quer ganhar mais. Nosso colaborador também quer ganhar mais. Se você quer crescer de vida, na sua vida financeira, ele também quer crescer. E às vezes também o empresário, ele acha assim que, não, eu quero crescer, eu quero enriquecer. O teu colaborador tem a mesma necessidade, ele tem o mesmo desejo. Só que
nós como empresário, você pensa assim, o que eu preciso fazer para minha empresa crescer? O que eu preciso fazer para minha empresa, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa realmente comprar aquele carro, melhorar de vida? A gente pensa assim, e a gente vai para ações. A mesma coisa, o sentimento do colaborador tem que ser igual. Tá, eu ganho esse valor aqui, o que eu preciso fazer nessa empresa para me ganhar mais? O que tem que fazer? Chegar até o chefe dele, até o responsável dele e falar assim, olha, eu quero ganhar mais. O que eu preciso fazer para ganhar mais? E aí, isso é interessante. Quando ele vê que realmente não tem como ele ganhar mais, olha, não tem como você ganhar mais. Ele já tem esse diagnóstico da empresa, olha, não tem como eu ganhar mais, não tem como eu crescer aqui dentro. E se ele está insatisfeito com esse salário, com esse ganho, a melhor forma é de ele ir embora e buscar o melhor para ele. Assim como nós. Eu tô num negócio, que esse negócio tem trazido para mim uma insatisfação, onde eu estou vendo a minha visão de mercado, visão de negócio, que esse negócio não vai avançar, aí ou você melhora, ou você para, ou você aceita. E aí você tem esses três posicionamentos, 3 escolhas. Ou você melhora, ou você para, ou você aceita. Então não adianta ficar reclamando. Adianta ficar o empresário reclamar, porque meu mercado não avança, porque eu estou ganhando cada dia menos, porque eu estou vendendo menos. Aí o colaborador começa a reclamar, porque aqui eu não aumento o salário, aqui não é assim, dessa forma. Então olha só, ou você melhora, ou você para, ou você aceita. O que não pode é reclamar. Entendeu? Porque isso não vai solucionar. Nada. Essa questão aí, Evandro, a gente falando ainda de investimento, às vezes o profissional ele acha que ele está investindo na empresa do outro. Pessoal, nós estamos aqui falando sobre mentalidade agora, tá? Vamos lá. Às vezes o profissional ele comete um grande equívoco de achar que está investindo na empresa do Evandro. E muitas vezes esse investimento não é só para o Evandro, porque para o Evandro pode ser algo momentâneo. Eu estou ali investindo o meu melhor, estou investindo as minhas energias, só que aquilo vai trazer um resultado para mim. Vou te dar um exemplo. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava ainda com esse Homero, ajudante dele, eu estava num banheiro, um banheiro grande que a gente estava executando e tinha várias paredes. E o tradicional, o Homero sempre levava o ajudante para colocar o camarada para bater massa para ele, e ele ficava botando piso nas paredes. Só que eu olhando pra mim, eu falo, eu tô me sentindo inútil, eu só tô aqui pra bater massa. Eu virei pra ele e falei assim, Homero, me ensina como é que eu boto piso, que enquanto você estiver botando revestimento, no caso, né, nessa parede eu vou colocando nessa. Aí eu sempre conto isso pros meus alunos. Aí ele falou assim, não, você vai deixar faltar massa. Eu fui lá no lixo, catei uns 5 baldes de tinta lá, bati um monte de massa ao mesmo tempo, falei, agora dá pra tu me ensinar. E aí eu comecei a botar revestimento, aprendendo a colocar revestimento. Aí ele foi, apareceu, fechou um outro serviço, falei, vou deixar você colocar sozinho para ver se tá bom. Eu fui lá e coloquei. E aí ele começando a fechar serviço. Aí daqui a pouco o pensamento dos colegas era o seguinte, esse aí é o puxa-saco, porque ganha diária de ajudante, tá fazendo o meu serviço de pedreiro. Homero tá ganhando dinheiro nas costas do otário. Só que eu não tava preocupado com isso. Eu tava vendo ali uma oportunidade de eu aprender. O que o Homero estava ganhando, para mim, não interessa. Não interessava, porque eu estava aprendendo ali uma profissão. Eu estava aprendendo a ser ladrilheiro. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia me trazer resultado. Aí o Homero me ensinou a instalar o rebaixamento de PVC. Aí eu fui lá e pegava o serviço, ele botava eu para fazer, eu executava. Eu não estava preocupado. O investimento naquele momento que eu estava fazendo era um investimento para o Homero? Era. Mas eu não estava investindo só para o Homero. O investimento era também na minha carreira. Então, quando você se dedica para ser um profissional melhor, quando você se dedica e dá o seu melhor dentro de um negócio, aquilo contribui com a tua carreira. Por quê? O CNPJ pode ser do Evandro, mas a carreira é sua. Muito bom, muito bom. Boa, boa. Eu lembro também, realmente, você falou algo muito interessante, que as pessoas falam assim, eu trabalho para fulano. Eu trabalho para o Evandro, trabalho para o Leandro. Não, peraí. Realmente você falou, o CNPJ pode ser até meu, mas você está empreendendo para você. Se você entender que você trabalha para você, porque quando você recebe o dinheiro, quem gasta é você. Então você está trabalhando para você dentro do meu CNPJ.
Então você dá o seu melhor. Então as pessoas falam assim, eu trabalho para fulano, eu trabalho... Não, peraí, você não trabalha para mim, eu não sou seu dono. Contanto que eu não sou seu dono, que você tem a opção de sair a hora que você quiser. Mas se você entender que você está empreendendo para você, que você trabalha para você, que quando você tem o seu ganho, é você que gasta, a sua mentalidade muda. Porque aí você tem mais gratidão, você se esforça mais, você trabalha com o teu emocional melhora. Porque fala, peraí, eu estou trabalhando para mim, eu estou empreendendo para mim. Então todo mundo empreende, na verdade. Só que as pessoas pensam que estão trabalhando para outra pessoa. É a mesma coisa. Só você fala assim, eu trabalho para o governo. Você não paga os seus impostos? Eu não pago meus impostos? Eu não trabalho para o governo. Eu trabalho para mim. Eu preciso repassar realmente algo para o governo, que realmente é uma lei, e não tem nada a ver isso, está tudo certo, é isso mesmo. Todos os países são assim. Só que, se ele pensar assim, o colaborador, peraí, eu trabalho para mim. E repasso a minha energia, um pouco da minha energia, eu repasso o meu tempo para essa empresa, mas eu trabalho para mim. Eu ganho o valor que eu ganho é para a carreira é minha, é a carreira dele. Se ele entender isso, ele vai mudar totalmente a mentalidade dele e falar que eu trabalho para fulano, eu trabalho para você. Não, você trabalha para você no meu CNPJ. E aí você falou uma coisa, Leandro, que você falou sobre que você ia lá no balde de massa para você aprender. Eu lembro também que quando eu comecei a trabalhar bem mais jovem, né? Bem mais jovem, pessoal, bem mais jovem, que eu sou jovem, eu trabalhava limpando canil. Na época, fosse hoje, eu ganhava R$700, metade do salário mínimo, no centro do Rio, na Tijuca, né? E ali eu trabalhei 5 anos, mais ou menos, nunca faltei. Fazia plantões de 48 horas. Tinha plantão de 72 horas limpando canil de uma clínica veterinária, ganhando R$700. Mas o que eu olhei? Olha, alguns amigos que eu coloquei na época disseram assim pra mim assim, rapaz, você tá maluco. Eu aí fazendo uns bicos aí, eu consigo muito mais do que tá indo lá pro centro, lá pra Tijuca, lá pro centro do Rio, para ganhar R$700. Tô falando, se fosse hoje, era metade do salário. Não tinha carteira assinada, não era CLT, era assim, vai, vamos lá. E eu limpava canil de cachorro. E eu olhei assim, peraí, tem alguma oportunidade aqui para mim? Onde eu posso ganhar mais? Nunca faltei trabalho, sempre fui trabalhar alegre. E os meus patrões me adoraram, porque eu sempre me entregava o que eu tinha realmente, o meu máximo. Fazia coisas que realmente não estava nem no nosso contrato, né, de prestação de serviço, mas eu estava querendo uma oportunidade. Olha só como é que é o negócio. E eu nunca faltei. Trabalhei, não me importava a hora que eu ia vir embora, muitos plantões, e fui aprendendo. Aí onde eu aprendi a parte de enfermagem veterinária. Eu falei, peraí, tem uma oportunidade aqui. Aí aprendi a ser enfermeiro veterinário. Comecei a ganhar um pouquinho melhor. Ainda assim, não era o que eu queria, mas estava muito grato por aquilo. Continuei não faltando, trabalhando com alegria. Quando a empresa mandou um monte de gente embora, eu fui o único dali a ter a opção de querer ir embora ou não. Por quê? Pela minha dedicação. Eu falei, não, eu quero continuar. Continuei. E ali eu enxerguei, tinha 2 professores que faziam estética canina, que era tosa, né? Tosa de animal, cortava o pelo. Eu falei, como é que é isso aí? Rapaz, quanto você ganha? Eu ganho desse jeito aqui, pô, legal, você me ensina? Eram professores, davam aula em outro lugar, eu te ensino. Foi na hora do meu almoço. Na hora do meu almoço, eu ia pra lá e aprendia lá o banho e tosa. Aí passei a aprender banho e tosa. Comecei limpando o quê? Comecei limpando canil de cachorro. Aprendi. Falei com a minha chefe, olha, agora eu virei tosador, agora eu aprendi também tosa. Sério, sim. Me deram uma oportunidade. Aí fosse hoje, de R$700, 5 anos assim, eu trabalhei, passei a ganhar quase R$3.000. E continuei trabalhando. Desse conhecimento que eu criei
eu fui trabalhar em outro lugar, conheci um cara que tinha uma loja, um pet shop, ele foi na minha história, e hoje eu sou dono de clínica veterinária, sou dono de pet shopping, que você conhece, uma empresa legal, estamos crescendo. Um cara que começou limpando canil, ganhando R$700. Olha a minha visão de futuro. Então, eu investi na minha carreira. A carreira minha. Investi o quê? Investi o meu tempo, a medicação, porque dinheiro não tinha. Falei, não, peraí, eu estou investindo. Como eu falei do investidor. Então, assim, entendeu como é que a história, o sucesso ele deixa rastro de um limpador de canil, né, que limpava canil de clínica veterinária, a dono de clínica veterinária. Evandro, Olha, eu digo... Entendeu? Isso aí, então estamos falando isso aí de 14 anos de história. Eu digo sempre o seguinte, essa superação ali do Instituto Sim, isso vai sempre ser alavancado pela percepção que o profissional tem de mundo. Pela percepção, porque assim, você está falando de algo, eu com 14 anos de idade, eu vendia pão. Eu vendia pão na rua, era chamado de padeirinho. E aí, só que eu tinha um horário ali que eu estudava de tarde, começava às 6 horas da manhã a vender pão, né? 5h40 eu já estava lá, 6 horas da manhã vendendo pão até 8 horas. Só que aí nesse período da manhã, de 8 até as 10 mais ou menos, os padeiros estavam lá fazendo pão, tal, isso, aquilo, outro, e eu começava a ajudar os caras. E aí o dono da padaria, na época, o TMT Misto, ele já meio que assim, o Leandro tá sempre ali para ajudar, e eu não ganhava nada por isso. Tava sempre ali ajudando, né? O pessoal ajudava a fazer pão. E aí eu comecei a anotar a receita dos caras. Toda vez que o cara falava, tu bota quanto? Quanto? Tal, isso, aquilo, outro. Aí na época tinha um pão que vendia muito na época, pão carteirinha na época, né? E em si, resumindo, o proprietário da padaria sabia fazer pão, mas esse ele não sabia. E aí o padeiro faltou. Caramba, como é que vai fazer para vender à tarde? Falei, eu sei fazer. Aí ele falou, sabe nada? Eu falei assim, eu sei fazer. Se o senhor deixar eu fazer, eu vou fazer. Aí ele falou assim, qual é a receita então? Eu falei assim, de cabeça eu não sei, mas eu tenho ela aqui anotada. E eu sei a sequência exata. Fui lá, fiz o pão, exatamente, saiu igualzinho, fizemos a entrega. Caraca, não sabia que você sabia fazer. E aí, de novo, essa ideia de superação, ela está relacionada não a ganhos imediatos. Não é o que você está ganhando naquele momento, é o que você está construindo. Sim. E essa sua construção é algo gradativo. Eu, particularmente, não acredito que o ser humano chega até determinada idade na vida e nunca teve oportunidade. Eu acredito que esse cara não soube aproveitar as oportunidades que apareceram. Eu não acredito que esse cara não teve oportunidade, não acredito nisso. Eu acredito que esse cara não aproveitou bem as oportunidades. Por quê? Por que não? Às vezes por preguiça, às vezes por não querer se dedicar um pouco mais, às vezes por ter uma percepção equivocada de mundo, de querer uma resposta imediata. Então eu não vou dizer, porque assim, eu olho ali os garotos que foram criados comigo, você olha assim, poucos deles são pessoas bem-sucedidas. E a gente foi criado no mesmo ciclo, com a mesma condição financeira. Por que uns se destacaram mais? Por que outros se destacaram menos? Por que outros permanecem na mesma condição que estão? Porque os princípios que regem as decisões deles são princípios ruins, são princípios imediatistas. E outros não. Acreditaram no ideal, se empenharam e se dedicaram e sofreram e colhem melhores resultados. Eu, particularmente, acredito muito nisso. A superação, ela vai ser fruto do bom aproveitamento das oportunidades que lhe apareceram. Muito boa. Boa. Mais colegas tiveram a oportunidade que você teve. Boa. Sim. Mas nem todos aproveitaram do jeito que você aproveitou. Sim. Então, eu acredito nisso. Sim. Às vezes a oportunidade está lá, batendo na sua porta. Só que você não consegue enxergar um potencial naquela oportunidade e você deixa ela passar. Talvez aquela oportunidade nunca mais vai voltar para você. Sim. E realmente, tem... O universo, ele vai conspirar em seu favor, né? E você tem suas escolhas. Isso é muito legal. Eu falando com você aqui e ver aqui uma relação até sobre mentalidade, isso para mim é um aprendizado e é bom até os empresários também ouvir isso, que eu vou dizer aqui agora, que uma das minhas chefes, que eu trabalhei numa clínica, uma das clínicas veterinárias, eu trabalhei, né, na clínica dela, e nessa clínica eu fazia tosa, e ela era minha chefe, era uma veterinária. Depois a veterinária passou a ser a minha contratada. Então ela era minha chefe, eu era o contratado dela, e depois ela passou a ser a minha contratada.
nós temos que ser humildes, porque o patrão um dia pode virar empregado e o empregado um dia pode virar patrão. Então, quando há essa humildade nossa, entender isso, é muito importante, porque o mundo é desse jeito, né? O mundo, ele... Um dia você deve, um dia você não deve mais, um dia você está em dívida, um dia você está em inteira ascensão, as empresas passam por isso, mas o que não pode, uma coisa que você falou muito sobre princípios, né? É um princípio da humildade, não pode sair da nossa vida, porque realmente, né? Eu olho assim, caramba, então quer dizer que eu era contratado, um dia passou a ser minha contratada. Então acontece muito isso. Um dia você é patrão e um dia você é empregado. Um dia você é empregado, um dia você vira patrão. Mas se você tiver a humildade, nada te abala, porque você consegue vir de novo para cima, as coisas vão acontecer, consegue superar tudo e as coisas vão se evoluindo. Mas o princípio da humildade é importante para a vida do ser humano, né? Ser humilde. E a humildade, ela também é do rastro do sucesso. É a humildade. Agora, o orgulho não serve para nada. Então, ser humilde, ser simples, né? É importante. E uma coisa que eu falei com você aqui antes dessa entrevista, que a gente tem que parar um pouco, aquilo que dizer assim, mas a minha empresa aqui é um ambiente familiar. Não, a empresa não é um ambiente familiar. A empresa é lugar de resultado. Quando todo mundo entende isso, até como cultura, que eu coloco sempre na minha empresa, essa cultura, que aqui não é um ambiente familiar. Aqui é um ambiente, aqui é um lugar de resultado. Porque a gente fica muito nessa coisa, né? Esse romantismo. Não, aqui é uma família, não. Família é lá na sua casa, é com sua mãe, com seu pai, é com seus filhos. Aqui é lugar de resultado. Então, nós vamos para a empresa para gerar resultado. E eu acredito que é isso que tem feito aí a escola de negócio, a escola moderna, de construção moderna, crescer. Porque eu vejo ali muito resultado. Eu vejo ali a sua evolução. É muito legal. Uma coisa, Leandro, que eu pude identificar de você, que eu pude ver, né, e assistir isso, é que você não tem medo, né? Talvez sem medo você controla o medo, né? Com relação, eu vi que você estava lá num lugar pequenininho, menor, né? Ali, do nada você, foi para um lugar maior. E eu falei, caramba, que legal, que coragem, né? E deu certo, né? Então, muitas vezes precisa dar coragem. Claro, com muita responsabilidade, mas se o empresário ele quer crescer, precisa de coragem. Esse, Evandro, eu considero... Estava conversando antes de ontem com minha irmã. Minha irmã, ela é sargento da aeronáutica, ela é biomédica hoje e está pensando em evoluir, empreender, tá? Olha, tem a gente como referência, tá falando com ela exatamente isso. Dos meninos que andavam comigo na época, eu era sempre o cara que queria... Era o primeiro a pular ia lá pra uma cachoeira, lá em Taquara, lá, e tinha uma cordinha lá que os garotos mais experientes estavam pulando e tal, e a gente não tinha ido. Eu era o primeiro a ir lá, agarrar na corda, pular pra gente... Né? Tinha um local muito alto pra pular, eu era o primeiro. Se tinha algum caminho mais difícil, eu sempre ia lá pra superar. Eles me zoavam, até meus primos falavam que eu gostava de superar os obstáculos neuróticos. Então, eu tava falando com a minha irmã, conversando também com meu filho, e esse é um atributo de um empreendedor. O empreendedor, claro, ele tem que ter os pés no chão, mas ele não pode ter medo de acreditar naquilo que ele acha certo. Porque o medo, ele vai te frear. O medo, ele vai fazer com que você fique estagnado. E nenhum empresário de sucesso, ele permanece estagnado. Você vê que grandes empresários aí que a gente admira, que a gente segue, eles estão sempre fazendo novos investimentos e cada investimento desse ele está correndo risco de perder o capital investido e vários outros riscos. De você de repente estar lá e montou um negócio, o negócio era arriscado e de repente receber um processo porque aconteceu alguma coisa do tipo que você não esperava. Medo de repente você fazer algo errado que você não tinha planejado e de repente ser multado ou algo do tipo. Então, esse medo ele precisa ser condicionado. Se você quer ser um grande empresário, se você quer evoluir na sua carreira profissional, você precisa condicionar o seu medo. Ah, mas eu
exemplo, eu queria sair da minha profissão, eu queria empreender, eu queria trabalhar para mim mesmo, eu queria até fazer um curso, Leandro, para trabalhar com energia solar, fotovoltaica, mas eu sou porteiro. Como é que eu vou fazer? Então você vai arriscar, você vai investir lá no seu curso, você vai abrir mão de descansar, talvez no horário que você poderia estar dormindo, vendo o seu jornal, e você vai estudar. Qual a certeza de que você vai dar certo nesse caminho? Você não tem. Mas se você tiver medo, você permanece estagnado. Você não sai dessa profissão que você quer abrir mão. Ah, eu estou saturado. Eu ouço muito isso de ex-alunos. Ah, eu estou saturado da minha profissão, eu estou querendo sair. Então, beleza. Então, você já deu o primeiro passo. Você está conhecendo uma nova profissão. Eu digo sempre, se a gente olhar a economia do nosso país, a construção civil é um dos pilares que sustentam a nossa economia. Então, o mercado da construção civil é extremamente carente. Então, por que a gente forma profissionais e eu não tenho medo de ter concorrentes, Evandro? Porque é um mercado muito amplo. Muito amplo. Lá no começo eu ouvi de colegas dizendo assim, mas você vai estar formando concorrência para você mesmo. Eu não tenho esse medo. Lá, os meus alunos na Escola da Construção Moderna eu ponho para trabalhar comigo, para aprender conosco. E aí você vai ver sempre lá o pessoal que contrata a KP Drywall, sempre tem um com camisa preta. Quem é esse? É um aluno que eu quero que ele aprenda a profissão e ele vai lá e comece e monte a sua equipe e siga o seu caminho, porque o mercado da construção evolui dia após dia. Quem tem competência não tem medo da concorrência. Não é isso? Exatamente. Quem tem competência não tem medo da concorrência. A gente olha, Evandro, hoje um dos nossos carros-chefe é o drywall. Né? E o drywall, lá nos Estados Unidos e na Europa, ele já é utilizado há mais de 120 anos. E aqui o drywall foi normatizado no ano de 2009. Então a gente tem um atraso muito grande quando a gente se compara a outros países. Então, eu não tenho que ter medo de ensinar meus alunos. Eu quero ser referência para esses alunos. Daqui a 10 anos, eles falar, eu fui formado na Escola da Construção Moderna. E o outro vai dizer assim, eu também fui formado na Escola da Construção Moderna. E eu quero ser esse agente impulsionador do meu mercado, do meu país. Empreender no segmento de construção e no caminho, né, de... formação profissional está relacionado não só a uma resposta monetária, mas também a um bem social. Porque o que nós mais vemos hoje aí, infelizmente, é jovens aonde se prendem ao entretenimento e não a uma formação profissional. Jovens que saem da escola muitas vezes, ao invés de aprender uma profissão, estudar, embora hoje não estuda quem não quer, né, Evandro? Na nossa época era muito mais difícil, não tinha acesso à internet como nós tínhamos, hoje a gente consegue aprender muita coisa, mas infelizmente o entretenimento tem cada vez ganhado mais espaço e a gente esquece que a própria palavra por si só já diz, né? Entreter é distrair. E aí nossos jovens muitas vezes estão lá distraídos, passando ali na telinha do celular, ao invés de aprender uma profissão, entender que o futuro deles depende daquilo que eles sabem execuir. E, infelizmente, estamos diante de uma geração que não tem essa percepção. Então, eu tinha duas opções. Juntar o time de profissionais que eu tenho e ensinar esses jovens um novo caminho, ou pegar o que eu sei, guardar para mim, morrer com ele e levar até o caixão. E aí eu não digo só eu digo o Vanderlei, o Alexandre, o Rafael Gênio, o Thiago Valadão, o Diego, que é o meu braço direito na empresa, Kleber, Queiroz, da André Daniel, o Hernandes, que ensina energia solar, o Anderson, que está lá com a gente dando aula de refrigeração, ensinando a galera a instalar ar-condicionado, e todos esses outros, o professor Rogério está vindo aí para trabalhar com a gente também, todos esses escolheram, Carlos, da Técnico de Segurança no Trabalho, escolheram compartilhar conhecimento. E isso não é bom somente para nós, mas também para nossa sociedade. A sociedade ela evolui com um empreendimento como o nosso, porque a gente está empenhado em formar novos profissionais com algo importante demais, que é mostrando para eles valores que se perderam, infelizmente, aí nessa caminhada. Vamos aqui bater um bate-bola rápido para a gente encerrar. 1 hora já, né, Patrick? 1 hora e muito bom, muito bom. Vai estar aqui na descrição aqui embaixo, né? A escola de construção da construção moderna vai estar aqui. Quem quiser, aqui jovens, que quiser aprender uma nova profissão,
Você aí que quer aprender uma profissão, vai estar aqui bem aqui embaixo, aqui, no lado aqui do vídeo aqui, e você pode anotar e entrar em contato. Leandro, um bate-bola rápido. Vamos falar aqui, Leandro. Quem é o Leandro? O que se considera o Leandro? Leandro é um cara dedicado, que se altruísta, né? Dedicado e altruísta. Legal. Família. Família é o centro aí de todas as nossas escolhas e por quem a gente faz tudo, né? Vou mandar um abraço aqui para minha esposa aí, a dona Érica Costa, tá? Graças a ela aí eu construí essa família que eu tenho. Deus. Deus é o agente causador de todas as coisas, o que nos permite estar vivo e que nos dá caminho que nós muitas vezes não sabemos os quais eles têm preparado para nós. Boa. Galera, chegamos aqui ao fim do Pode Sim, e que aí fica aí o aprendizado aqui com Leandro Costa. Um abraço. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Até a próxima.